Graça e a paz, querido. Que bênção estar aqui novamente para compartilhar a palavra de Deus com essa igreja tão querida, tão abençoada. Eu preparava essa palavra aqui e quando estamos buscando de Deus a palavra, o recado de Deus para a igreja, é muito interessante que vem muito sentimento, vem muita coisa na nossa mente, mas o temor, a vontade do nosso coração é trazer para a igreja algo do coração de Deus realmente, algo que fale para a igreja, algo que edifique a igreja. E eu buscava isso e questionava a Deus às vezes, e foi colocando assim uma coisa muito boa, uma sensação muito gostosa no meu coração com relação à paternidade. Quantos aqui são pais, são mães, né? Então um sentimento muito bom hoje, né? Podemos presenciar aqui a apresentação, temos os bebês aqui, é uma coisa linda realmente. E Deus ministrava no meu coração com relação à atitude de filhos, com a atitude de pais. E às vezes nós como filhos, né, nós como pais, precisamos de uma correção, precisamos de um puxão de orelha, precisamos de umas varinhas, né, uma varada. Mas às vezes nós precisamos de amor, às vezes precisamos sentir a presença do Pai, sentir esse amor, esse aconchego, esse calor paterno. E às vezes precisamos ser aconselhados, às vezes precisamos de conselho. E foi nisso que Deus ministrou muito a minha vida, nesses dias que eu tentava preparar essa palavra aqui para compartilhar com a igreja. Então, a palavra lá em Provérbios 11:14 diz assim: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Não havendo sábios conselhos. Repita aí conosco. Sábios conselhos. Salmo 1:1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Repita aí: conselho dos ímpios. Amém. Temos aqui duas situações, né? Conselhos que podem auxiliar, que dão segurança. A palavra fala: se não houver conselhos sábios, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Então existem conselhos que edificam, que ajudam, auxiliam, que dão segurança. Mas também existem conselhos que podem nos levar à destruição, né? E bem-aventurado o homem que não segue esses conselhos. Então, e o que está relacionado à destruição vem de pessoas que talvez não queiram o seu bem, talvez não conheçam esse Deus maravilhoso que nós conhecemos, que nós servimos. E conselho de pessoas assim não é bem-vindo. São pessoas que não têm relacionamento com Deus, que às vezes pessoas são até pagas para aconselhar e aconselham mal ainda. Então, diante desse tudo, puxa vida, e agora, né? Devemos ou não seguir os conselhos? Como que eu devo agir? Aí o que eu quero compartilhar é que existe conselho saudável, sim, né? Tem conselho saudável, mas a gente tem que buscar no lugar certo, com a pessoa certa, na fonte certa, né? Buscar em homens de Deus, pessoas que têm relacionamento com Deus, buscar no próprio Deus. Eu devo tomar cuidado. Eu que já levei uma invertida, né? De não fechar meu coração, de não deixar então meu coração ficar em estado que eu não confio mais em ninguém.
né? Eu não vou mais aceitar mais conselho, não vou compartilhar mais, então tem que tomar esse cuidado também. E com relação aos conselhos, então, eu fui buscar a palavra, algo que pudesse ilustrar melhor isso, e lendo, fazendo as devocionais e tentando preparar isso aqui, eu encontrei três pessoas, né, na Bíblia aqui que eu quero compartilhar com os irmãos, que são Roboão, Jeroboão e Abias. Quantos conhecem esses personagens aqui? Não são muito conhecidos, né? Poucas pessoas. Está aqui também sugestão para colocar nomes de bebês, né? As grávidas aí, ó, os nomes bonitos, né? Roboão, Jeroboão e Abias. Misericórdia. Mas essa é a palavra de Deus, né? E eu quero então compartilhar. Nós vamos avançar um pouquinho aqui e você vai perceber que não são tão desconhecidas assim essas pessoas. Quantos aqui conhecem Davi? Olha, esse já é mais conhecido, né? Então, Davi é aquele cidadão que venceu o gigante Golias. Ele foi um guerreiro, um conquistador, um bravo, né? Na mão de Deus, foi usado muito. Ele teve lá as falhas, né? Ele adulterou. Aí a gente conhece um pouquinho mais da história desse homem. Mas ele tinha as suas vantagens. Ele era rápido em perdoar, em se arrepender, em se reconciliar com Deus. E ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Amém? Então o Davi já é mais conhecido. E o Davi teve um filho. Quantos aqui lembram do filho do Davi? Salomão. Está vendo? Esse é uma outra personagem aqui, né? Uma outra pessoa que nós nos lembramos com facilidade. E o Salomão, então filho do Davi, também sabemos muitas coisas a respeito desse homem. A palavra, né, fala que ele construiu o templo, ele teve muitas mulheres, ele foi um homem muito rico. E eu quero então que você abra lá agora em 2 Crônicas, no capítulo 9. E vamos ler alguns versículos aqui a respeito desse homem, o Salomão. Um homem rico, um homem poderoso, um homem influente. Salomão, lá no capítulo 9 de 2 Crônicas, o versículo número 13, diz assim: Salomão recebia todos os anos 25 toneladas de ouro, sem contar o que recebia de impostos e de lucro no comércio com mercadores e diversos reis e governadores. O cara era bom, o cara era influente realmente. Pensa e tenta converter isso, né, em reais, em euro, em dólar, né? Aqui a palavra, essa linguagem que eu li é na linguagem contemporânea, então ele já coloca mais ou menos assim, contextualizado aqui nos nossos dias. Então era 25 toneladas de ouro por ano. Então o cara era bom, o cara era fera. E ele ainda, além de rico, era sábio. Ele era sábio. A palavra lá em 2 Crônicas também, no capítulo 9, no versículo 22 até o 24, fala: o rei Salomão era o homem mais sábio e rico de todos os reis da terra. Ele superava todos eles. Gente de todos os cantos da terra vinha conhecer Salomão e absorver um pouco dessa sabedoria que tinha Deus dado para ele. Amém? Que privilégio conviver com um homem desse. Que privilégio conhecer um homem desse. As pessoas vinham de longe para estar com ele, presenteava ele, só para compartilhar, para ter um pouco dessa sabedoria que Deus tinha dado para ele. Salomão, então, era um homem muito sábio, muito rico, muito poderoso, e ele teve um filho. E então o filho do Salomão, neto do Davi, é o Roboão, um dos personagens que nós vamos comentar um pouquinho aqui. Ficou mais fácil agora, ficou mais claro, né? Agora você imagina ser filho de um homem desse.
As pessoas tinham que vir, presentear, marcar, agendar para estar com ele. E esse Roboão já tinha esse relacionamento de pai e filho, como você tem com seu pai, como você tem com seu filho, né? Essa intimidade. Imagina aí receber os conselhos desse homem, o carinho, a companhia, a atenção todo dia, no seu dia a dia aí. Então, isso nos leva a crer que o Roboão era um homem sábio, um homem inteligente, um homem que deve ter aprendido um pouquinho aí do seu pai. E a palavra fala que Salomão morreu, sepultaram ele lá no último versículo do capítulo 9, no 31. Salomão morreu, foi sepultado, e o seu filho Roboão reinou no seu lugar. Roboão então foi o seu sucessor. E agora nós vamos comentar um pouquinho da vida desse homem. Então, lembrando lá que Salomão era um cara, era bom. E aí o seu filho então vai substituir ele. E ele tinha todo aquele privilégio, tudo aquilo que os homens se esforçavam para ter, ele tinha de graça, tinha vontade. E a gente conhece um provérbio popular aí, né? Que diz: filho de peixe, peixinho é, né? Será que é mais ou menos assim? Será? A gente tem percebido que não é bem assim nos nossos dias, né? A gente até brinca e fala, filho de crente, né? Não é crentinho, infelizmente, né? Deveria ser, né? Então, nós vamos ver agora aqui na palavra, em 2 Crônicas 10. Então, Roboão assume o lugar do seu pai, ele está lá no seu gabinete, né, com os seus secretários, e aí ele vai começar a despachar, então, né, vai começar a atuar como governador, como presidente, como chefe de todo aquele lugar lá. E vamos então ler agora 2 Crônicas, de 1 até o 14. Roboão foi para Siquém, onde todo Israel tinha se reunido para coroar o rei. Jeroboão, é outro personagem que nós vamos tratar então, estava no Egito, onde tinha se exilado por causa de Salomão. Mas quando soube da morte de Salomão, ele voltou. Roboão reuniu-se com Jeroboão e todo o povo. Disseram a Roboão: seu pai foi muito severo conosco. Sempre tivemos de trabalhar pesado, sem descanso. Alivia nossa carga de trabalho e o peso das obrigações e nos submeteremos ao Senhor de bom grado. Nós vamos trabalhar para o Senhor. Peço que me dê 3 dias para pensar, e então dou a resposta a vocês, propôs o Roboão. Até aí uma resposta inteligente, né? Uma resposta... Vou pensar um pouquinho. O rei Roboão perguntou aos que haviam sido conselheiros do seu pai Salomão: o que me dizem? O que me aconselham responder a esse povo? Eles responderam: se o Senhor quiser servir esse povo, procure entender as necessidades dele e tenha compaixão. Se o Senhor fizer o que eles estão pedindo, não há dúvida de que eles farão qualquer coisa pelo Senhor. Mas Roboão fez pouco caso do conselho daqueles homens experientes e perguntou aos jovens que tinham crescido com ele e que agora tinha interesse em ajudá-lo: o que acham? O que eu devo dizer a esse povo que está pedindo? Alivie a carga pesada de trabalho que o seu pai impôs a nós. Seus jovens amigos responderam: diga a esse povo que está reclamando que seu pai foi muito severo com eles o seguinte: meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai. Se vocês acham que a vida estava difícil no reinado do meu pai, ainda não viram nada. Meu pai castigou vocês com chicotes, mas vou castigá-los com correntes. 3 dias depois, Jeroboão e o povo voltaram como Roboão havia instruído. Peço que me deem 3 dias para pensar, depois voltem. A resposta do rei foi curta e grossa: eu desprezo o conselho dos oficiais experientes. Prefiro seguir o conselho
dos jovens amigos: se vocês acham que a vida do reinado do meu pai era difícil, ainda não viram nada. Meu pai castigou vocês com chicotes, mas eu vou castigá-lo com correntes. Vamos ler e compartilhar então. A palavra fala da figura aqui então do Jeroboão, uma pessoa que se achava injustiçado, tinha os seus problemas lá com o rei e tinha fugido para um outro país, para o Egito, se exilado, e tinha permanecido lá. E quando percebeu então a morte do Salomão, ele retornou. Nós vimos que Salomão era um homem sábio, um homem inteligente, provavelmente um homem muito culto, e ele tinha suas razões, seus motivos para agir da maneira que agiu. Esse Jeroboão era descendente lá de Israel, ele tinha se rebelado, tinha acontecido alguma situação, e ele era então um rebelde, ele tinha se ido para um outro país. E quando ele percebe isso, ele volta e tenta um acordo ali, mas a instrução das pessoas que tinham convivido com Salomão, as pessoas que aconselhavam o sábio, então eles deviam ser bons também, né? Conviviam, se relacionavam ali com Salomão, e ele então pede conselho para aquele povo. O que eu devo fazer? Olha, é melhor ter eles por perto, é melhor tratar eles bem, é melhor então conviver de uma maneira amistosa com eles, e eles vão te servir, está isso no coração dele, está proposto assim, vamos agir assim. Aí ele ouviu o conselho, mas a palavra fala que ele desprezou. Esse conselho foi buscar um outro então, com as pessoas que tinham crescido com ele, talvez até conhecessem Salomão também, amigo de infância, né? Nós temos alguns amigos que frequentam a nossa casa desde sempre, assim. Então essas pessoas cresceram junto com o Roboão ali, estava interessado em auxiliá-lo e vão orientar ele. Faz assim não, né? Mostra agora quem está mandando aqui, mostra que você é o cara, né? O teu pai agia assim, mas agora é você que manda aqui. E eles então aconselham diferente daqueles homens experientes, homens sábios. E aí o que você acha que deu? O que será que aconteceu, né? Vamos continuar um pouquinho mais aqui na nossa leitura. Então aparece aí a figura do Jeroboão. Ele não é muito agradado aqui, né? E a palavra fala lá em 2 Crônicas 12, ali no 14, mais ou menos, 14, 15, no finalzinho do verso 15, 2 Crônicas 12, fala: e houve guerras entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Olha o que ele semeou, o que ele foi procurar para ele, que sarna que ele arrumou, né? Então, você consegue aí identificar alguma coisa que pode ser um Jeroboão na sua vida, né? Vamos fazer uma analogia com esse personagem. Consegue ver alguma situação que você precisava tomar uma decisão, precisava resolver, e aí você procura a ajuda de alguém, procura um, procura outro. Às vezes as pessoas te orientam, te falam uma palavra, te aconselham segundo a Bíblia, ou segundo a sua própria vivência, sua experiência, e você às vezes não acata, você às vezes ouve uma outra pessoa, e aí você vai naquele caminho, e aí você leva então, né, uma invertida aí, se arruma uma sarna, né, para você administrar, uma coisa terrível. Então, às vezes as pessoas sugerem coisas boas para nós, às vezes, né, nossos pais, pastores, amigos, chefe, a gente ouve, mas não aceita aquilo, né? Vou fazer do meu jeito, meu amigo fez assim, e aí quantos, fora eu que já agiram assim, já semearam isso na sua vida, e depois tivemos que administrar, né, a consequência. E infelizmente tem essa consequência. Infelizmente tem. Que bom fosse
se não tivesse. Ontem, quando compartilhávamos aqui com alguns jovens do nosso discipulado, falávamos sobre arrependimento, sobre deixar o passado, sobre reavaliar, né, as nossas ações, as nossas atitudes, né? E nós falávamos sobre isso, sobre as consequências. Tem um exemplo assim bem contundente, né, da questão com o assassinato, por exemplo. A pessoa assassina uma outra pessoa, tira a vida de alguém, se arrepende amargamente, puxa vida que eu fiz e tal, mas isso não anula as consequências. Ele vai ser julgado, se ele for condenado, ele vai ser preso, ele vai ter que pagar a pena, a sua família vai ser penalizada, a sociedade vai ter que arcar com as suas despesas. Então as consequências vêm, independente de nós nos arrependermos, independente das nossas atitudes assim, tem as consequências. E na vida aqui do Roboão não foi diferente. Mas a palavra fala então que ele fez o que fez, agiu dessa maneira, e houve guerra entre ele e o Jeroboão todos os seus dias. Ele perdeu a paz, ele perdeu o sossego, toda aquela fortuna que ele herdou, todo aquele império estava ameaçado agora por conta disso, de uma atitude dele, de uma imprudência talvez. E a palavra vai lembrando aqui então de que Deus estava no controle. Deus tinha um propósito naquele povo, na situação. Depois você pode ler com calma, né? Nós não temos muito tempo aqui, mas esse livro, a Bíblia toda é tremenda, né? Esse livro é tremendo, essa história aqui. E nós vamos então caminhando aqui, e lembra lá da raiz do problema, o conselho, né? Ele recebeu o conselho, não acatou, foi atrás de um outro conselho e deu no que deu. Então houve guerra lá, e no final ali do capítulo, do versículo 16 de 2 Crônica 12, né, fala assim: e Roboão morreu, foi sepultado, e Abias, o seu filho, reinou no seu lugar. Então aparece o outro personagem ali, Abias. Bem no finalzinho ali do capítulo 12, aparece então a pessoa de Abias, que é neto de Salomão. E Abias assume essa herança, então, assume essa guerra, esse ódio, isso tudo do Jeroboão, esse conflito todo com seu pai. E aí a coisa cresceu tamanha, a proporção foi tanta, que ele começa então a guerrear literalmente. Não é só o ódio, né? Ele começa a guerrear. E a palavra ali em 2 Crônicas 13 fala no versículo 2: 3 anos reinou em Jerusalém, e fala da sua descendência aqui, da mãe. E aí fala: e houve guerra entre Abias e Jeroboão. No versículo 3: e Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros, 400.000 homens escolhidos, bastante gente, quase a população de Londrina. Mas o inimigo dele, presta atenção ali, e Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens. Misericórdia, vem com o dobro, né? Então, pensa num homem bravo, num homem magoado, num homem ferido, um homem que queria resolver uma situação dessa, né? E ele vem, a proporção é essa, o dobro. Então as nossas consequências, às vezes, as nossas semeaduras, né, são muito maiores do que as nossas ações. Às vezes vem dobrado aqui, né, como vemos na palavra, às vezes até maior, né? E as coisas acontecem assim. E ele então vai na peleja ali, ele vai guerrear com esse homem. Ele vai para a batalha, e na sequência ali da palavra, que você vai ler depois na sua casa, vai falando então que ele começa a discursar. Eu imagino, né? Vai visualizar essa cena assim, aqueles filmes épicos que a gente vê, o povo do outro lado, o povo do outro lado, aquele cenário todo, né? Aqueles homens, imagina, não era pouco,
Só para você ter uma noção assim, né? Nós tínhamos mais de 1 milhão de pessoas ali para se confrontar, né? Londrina tem 500 mil habitantes aproximadamente, né? Então, 2 cidades mais ou menos do porte de Londrina para se pegar ali, né? E esse homem começa a discursar, começa a falar, ele vai falando da situação toda aqui, ele vai se empolgando, e ele fala de Deus, das promessas de Deus, da aliança, dos antepassados, da infidelidade, e ele vai comentando, e o Jeroboão percebe isso e arma uma emboscada, então. Manda ele atacar ele por trás. Além de ele estar ali, ele discursando, falando, se empolgando ali, o inimigo manda o exército atacar ele por trás. E quando vê, ele está então cercado. A palavra lá no versículo 14 fala que ele tinha, quando ele percebeu, quando ele olhou, né, tinha homens para pelejar contra ele por diante e por detrás. Aí ele viu a viola em caco realmente, né? E a palavra dele fala que quando ele percebeu isso, ele clamou a Deus. Quando ele percebeu, então, ele clamou ao Senhor. E aqui Deus ministrava no meu coração que às vezes a gente entra de gaiato, né? A gente recebe essa herança, essa guerra. Às vezes nós provocamos isso. Às vezes nós nos vemos numa situação que não é nossa. Às vezes nós recebemos algo, poxa, eu nunca fiz nada para aquela pessoa e ela tem todo esse ódio, tem toda essa inveja, tem tudo isso contra mim, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou guerrear? Como é que eu vou enfrentar isso? E aí Deus ministrava no meu coração assim, e eles clamaram ao Senhor. Então, está na luta, né? Tem inimigo de todo lado. Como é que eu vou enfrentar isso? Clame ao Senhor, né? Busque ao Senhor, independente do tamanho da sua guerra, independente do tamanho da sua luta, né? Busque ao Senhor. Nesse caso aqui, eu não tenho nem noção, né, dessa guerra, mas foi uma batalha terrível, né? E aí Deus feriu o Jeroboão, lá no versículo 15 aqui, no 16 fala que eles fugiram e Deus entregou na sua mão, né, o exército inimigo, e de maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, porque caíram feridos em Israel 500 mil homens. Aqui fala só do inimigo. Provavelmente deve ter morrido também alguns do exército de Abias. Mas Deus aqui resolveu a situação de uma maneira que a porcentagem aqui já tinha agora ficado mais favorável, né? Se fosse contar aqui, eles só tinham mais 300 mil homens para enfrentar um exército de quase 400 mil homens aqui. Deus já tinha amenizado bastante o problema. Mas aí o Jeroboão foi ferido, ele correu e ele acaba morrendo, então, né? E Abias foi vencedor nessa situação. Deus resolve essa situação porque ele buscou ao Senhor. Ele clamou a Deus, ele foi buscar na fonte. No começo lá do versículo 12, né, no capítulo 12, fala que Roboão fez o que era mal e ele não procurou buscar agradar o coração de Deus. Mas aqui o seu filho, o neto então lá do Salomão, ele buscou a Deus, ele clamou a Deus e ele resolve então essa situação. E quando eu preparava essa mensagem sobre conselhos, eu queria que a igreja percebesse isso, da importância de buscar conselho e da importância de acatar, de obedecer os bons conselhos, as coisas que são saudáveis. Porque tem até também um provérbio popular que diz que se conselho fosse bom, né, ninguém daria de graça, né? É bem isso. Mas a palavra fala que existem bons conselhos, que se não houver conselhos, o povo cai, o povo peca. Então, disso, de nós sabermos que Deus nos orienta, Deus fala conosco, Deus trata
com as nossas vidas, com as nossas causas, né? E o segredo é esse: clame a Deus, busque a Deus. Vamos tentar trazer isso para a nossa vida pessoal, né? Para a prática. Então, quando eu estava preparando isso, eu me lembrei de uma ilustração muito antiga do meu tempo lá de conversão, né? No começo da minha conversão, que um pregador falava da igreja do futuro, né? A minha deve lembrar disso. Então ele ia descrevendo a igreja do futuro, e ele começava a falar assim: pensa comigo aqui, né? Um lugar suntuoso, grande, cheio de mármore, cheio de luzes, poltronas estofadas, carpê de 2 centímetros de altura, ar-condicionado, uma coisa muito bonita. Aí de repente começa uma música forte, assim, uma música envolvente, apaga toda a luz da igreja, e aí começa assim a acender o neon lá do fundo e vem caminhando aqui assim para frente, aquela cascata de neon, e vai clareando aqui, de repente dá um canhão de luz, um flash aqui no palco, né, no púlpito, e abre o piso assim, e no meio de uma nuvem de fumaça sobe um cidadão aqui com aquelas roupas meio tipo Elvis Presley, né? Todo alinhado, todo brilhante, de costas assim, e ele vira e fala assim: não olhem para mim, olhem para Jesus. Você imagina essa cena? E aí, quando a pessoa descreveu isso, eu falei: gente, eu acho que isso está acontecendo. Eu acho que essa profecia está se realizando, infelizmente, né? E Deus me lembrava então dessa cena, dessa imagem. Vocês conseguiram perceber do perigo, né? Então, infelizmente, eu acho que isso está acontecendo nos nossos dias. E homens assim têm compartilhado, têm falado, têm pregado no púlpito, né? Imagina, pessoas erradas que podem dar conselhos errados, né? Homens que às vezes por motivações erradas, por medo, por indicação, por ouvir não a voz do grande Jeová, né? Mas talvez outras vozes, quem sabe, né? Talvez do inimigo das nossas almas, talvez influenciado pela opinião pública, né? Vai lá, você tem talento, você tem potencial, você tem capacidade, e as pessoas fazem isso, né? Mas eu louvo a Deus pela nossa igreja, eu louvo a Deus porque aqui não acontece isso, né? Quando nós viemos para cá, há algum tempo atrás, né? Não tinha essas paredes bonitas, não tinha esses vidros bonitos, né? A estrada aqui não era tão boa quanto é hoje. Então nós até falamos: puxa vida, sair de lá, onde nós estávamos, daquele conforto, né? E vim aqui a Massa Barra. Então, mas graças a Deus, né? Estamos aqui, hoje melhorou muito, amém. Podemos melhorar muito mais, né? A sua contribuição, a sua oferta, o seu dízimo, né? Tem ajudado a fazer do jeito que estamos conduzindo assim. Mas independente da estrutura, porque a igreja somos nós, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. Porque se der um terremoto, um tsunami e acabar com o templo, e nós nos reunirmos ali na praça, a igreja vai se reunir lá, né? O templo pode ser destruído, mas a igreja não, porque a palavra nos orienta que, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a construção, né? Não é bem assim. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e nós somos igreja. Então, independente desse apoio popular ou a falta de apoio, né? Nós temos proclamado aqui a palavra de Deus. Nós temos homens e mulheres compromissados com Deus Altíssimo, né? Que têm proclamado, têm feito a vontade de Deus aqui, têm se esforçado para transmitir o recado de Deus aqui. E às vezes nós conseguimos, né? Às vezes nós somos elogiados, às vezes nós somos insultados, às vezes somos confrontados. Amém, né? E daí, nós vamos desistir? Nós vamos parar? Não, nós vamos continuar, nós vamos
continuar buscando, tentando agradar o coração de Deus, né? Às vezes agradando pessoas, às vezes não, né? Às vezes nós somos aceitos, às vezes somos rejeitados, mas nós vamos continuar intercedendo, atendendo, buscando, juntos em unidade, né? Jesus fazia isso. Jesus agia assim. E agora, como nós já vimos que nós somos a igreja visível do Senhor, eu quero te mostrar uma novidade que eu encontrei lá em Isaías, no capítulo 9, no versículo 6. E aí, Isaías 9, 6. Puxa vida, sempre teve aqui e eu nem percebia isso, né? Olha só que novidade. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre ele, sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Poxa vida, que pessoa para dar conselho para mim e para você. Amém? Olha só, maravilhoso conselheiro. É esse o cara que nós precisamos buscar. Esse é o cara, né? Essa é a pessoa certa de buscarmos então os conselhos. E Jesus, né, é o Messias. Ele já veio, ele foi anunciado, ele foi proclamado, né? Ele veio, e esse é o foco da nossa pregação, esse é o foco da nossa mensagem, né? A pessoa de Jesus, esse maravilhoso conselheiro, esse príncipe da paz, né? Pai da eternidade. Nós temos cantado isso às vezes aqui, mas que nós possamos viver isso realmente. Eu tenho, né, compartilhado com jovens, às vezes nós fazemos aqui o discipulado, e eu sempre faço uma perguntinha básica para eles assim: é fácil fazer isso? É fácil agir assim? A maioria baixa a cabeça, né? Não é fácil, não. Se fosse fácil, né, nós teríamos muito mais pessoas enganjadas nessa causa, né? Muito mais pessoas levantando essa bandeira, né? Mas não é fácil. E nós temos essa tendência de buscar o que é mais fácil, o que é mais cômodo, né? Mas então, a vinda de Jesus, né, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, né, deixa muitos exemplos para nós, deixa muita coisa que nós podemos aproveitar. E quando nós estamos reunidos assim como igreja, igual estamos hoje, o que cabe para nós, né, é a nossa conversão, é a nossa mudança de atitude, a nossa mudança de pensamentos, né, o nosso arrependimento, e a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança. E aí nós podemos adorar, nós temos essa comunhão gostosa, nós podemos orar, nós podemos celebrar a ceia, nós podemos nos ensinar aqui, né, uns aos outros, compartilhar a nossa sabedoria, que é do alto. Nós temos então essa identidade e nós não podemos perder isso, né? Essa identidade do nosso Deus. Então, vimos aqui que às vezes nós podemos fazer uma escolha errada, às vezes nós podemos seguir um conselho errado, às vezes nós podemos seguir uma pessoa mal intencionada e, infelizmente, temos as consequências. E daí? Estamos acabados? Estamos perdidos? Não, tem uma esperança, né? A palavra aqui fala: um menino nasceu, ele é o nosso maravilhoso conselheiro, né? Então nós temos que assumir essa batalha, nós temos que brigar, conforme o Abias, né? Ele não fugiu da raia, ele herdou essa herança, né? Isso veio no enxoval dele, né? Veio de brinde, ele abraçou a jaca, né? E falou: agora vamos resolver. Agora vamos para a luta, vamos para a guerra. E Deus deu a vitória. E Deus capacitou ali essa briga, capacitou essa batalha, e Ele teve a vitória. E nós temos esse Deus do nosso lado. Nós temos essa pessoa conosco, né? Então,
Esses dias mesmo o Juliano até lembrou de um exemplo, fala, né, de virar o carrinho de mexerica, né? Então às vezes nós temos essa vontade, né, de chutar o balde, chutar o pau da barraca, é assim que se dizem, né? De virar o carrinho de mexerica, mas às vezes nós temos que ser prudentes, às vezes nós temos que buscar um conselho, temos que ouvir pessoas, né? Então, quando jovem, nós temos esse ímpeto, né? Nós somos às vezes mais afoitos e tentamos resolver pela nossa própria força, com o nosso próprio braço, e às vezes não funciona, né? 99% não funciona, né? Mas Deus é misericordioso, Ele nos traz de volta, Ele nos aconselha, coloca pessoas na nossa vida para nos auxiliar, né? E eu quero então convidar você a abaixar a sua cabeça, a pensar em alguma situação aí que você herdou, que você provocou, que você assumiu que não era seu, ou que você está tentando resolver. Eu quero convidar o Ministério de Louvor, aí tomando já o seu lugar aqui. Nós temos alguns outros exemplos na Bíblia, né? De conselho. Moisés foi aconselhado pelo seu sogro Jetro a aliviar um pouco a sua carga, e deu certo, né, o esquema ali do seu sogro. Mas que você então pensasse nesse momento alguma situação aí que você precisa colocar diante de Deus, alguma situação que você precisa dessa intervenção divina, e que você às vezes já foi atrás de algum conselho e precisa tomar uma decisão. E você pense aí, e se você quiser vir à frente, nós vamos orar com você para que Deus te capacite, te dê sabedoria de tomar a decisão certa, de seguir o conselho certo. Amém? E se você conseguiu então identificar alguma coisa, se você conseguiu lembrar de alguma situação e quiser vir à frente, o altar está aberto, e nós vamos então orar com você com relação a isso, com relação a te aconselhar da melhor maneira, te auxiliar nessa batalha que você está atravessando, que você está enfrentando aí. Queremos te adorar, queremos te adorar. Tu és a minha luz, e vence a escuridão ao som da sua voz, ao som da sua voz. Mas vai falando com Deus aí. Nós vimos na palavra que o nosso Jesus é o nosso conselheiro. Ele é um maravilhoso conselheiro. E vamos então ouvir a voz de Jesus. Vamos clamar agora, nesse momento, para que o Deus poderoso, que se fez carne, que veio aqui no nosso meio, fale mesmo com você agora. Você vai ouvir a voz de Jesus. Depois você pode procurar alguém, depois você pode se aconselhar com alguém, agendar horário com algum pastor, ligar para algum amigo. Mas nesse momento, vamos ouvir a voz de Jesus.
Deus amado, poderoso, nós depositamos mesmo, Pai, a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. Nós não estamos aqui brincando de igreja, Pai. Nós estamos aqui porque cremos, ó Deus, no Senhor, no Deus poderoso, no Deus forte, no Deus que no passado dava vitórias para o seu povo, no Deus que no passado levantava homens, movia nação inteira, porque o Senhor tinha propósito. E nós temos, ó Deus, que nos dias de hoje não é diferente, que o seu amor pelas nossas vidas, Pai, é grande, que o Senhor tem prazer, Pai, em nos abençoar, em nos socorrer, Pai, em resolver as nossas causas, em pelejar, Pai, em nosso favor com nossos inimigos, com as situações, Pai, que estão nos sufocando, que estão, Pai, nos tirando a paz, que estão, Pai, nos tirando noites de sono, Pai. Por favor, Jesus querido, venha com o Teu Santo Espírito, essa porção do Deus que habita no nosso coração, e fala, Pai, de uma maneira muito clara, na minha vida, na vida dos meus irmãos aqui, ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos mesmo ouvir a Tua voz, Pai, o Teu conselho, Pai, que seja de uma maneira clara, que nós não tenhamos dúvida, Pai, de que é o Senhor nos ministrando, falando conosco. Pai, o Senhor é um Deus criativo, um Deus que age, Pai, de muitas formas. Então que o Senhor fale, Pai, se for audivelmente, se for no nosso coração, se for através da Tua palavra, se for através de pessoas, Pai, que nós possamos entender, Pai, que essa é a Tua voz, que essa é a Tua mensagem, que esse é o Teu sinal, Pai, para as nossas vidas, ó Pai, diante do Teu altar aqui nós depositamos, ó Pai, as nossas causas, depositamos as nossas vidas, Pai, crendo, confiando realmente que o Senhor está nos ouvindo, que o Senhor está agindo, que o Senhor está fazendo, Pai, e que nós, muito em breve, Pai, vamos poder testemunhar do que nós presenciamos, do que nós vimos e ouvimos aqui, ó Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, Pai, age na minha vida, na vida dos meus irmãos aqui, ó Pai, nas minhas irmãs, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que é de Te servir, de Te conhecer e de confiar no Senhor, Pai,